E aí, manos, como vocês estão? Eu sou o Arthur Quintela do canal Just Ballers, fechou? E vamos embora para mais um pós-jogo, né? Falar dos dois jogos de hoje, do sábado, dia 5, do já válido pelas quartas de final, ok? E quartas não, né? Minto. Não, quartas mesmo, tô confundindo, mas é isso mesmo. Não falei errado não. Primeiro jogo do dia, Bayern e PSG. E cara, jogo muito equilibrado. Em O jogo inteiro foi muito equilibrado, tá? É, Porém, com o Bayern tendo um pouco mais de, como que eu posso dizer, dominância, né? Prevalecendo nos duelos e chegando com mais perigo, né, cara? O PSG conseguiu criar boas oportunidades, né? Chegou menos do que o Bayern, mas foi um jogo muito bom, foi um jogo muito corrido, tá? E beleza, né? O jogo já começou tendo um gol anulado do Bayern, né? Gol do Upamecano, fechou? E, cara, desde o início do jogo, o Bayern tava acionando muito os seus pontas, né? Tanto o Olise pelo lado direito, quanto o Coman pelo lado esquerdo, ok? E, assim, o Donnarumma fez uma partidaça, tá? Eu vou falar mais pra frente dele. Cara, depois dessa sequência, né? Que teve o gol anulado e o Coman e o Olise dando muito trabalho para a defesa. O Olise até tem uma boa oportunidade no jogo, né? Acaba não conseguindo fazer o gol, é parado pelo Donnarumma. Courtois não, Courtois daqui a pouco. E aí vem duas notícias extremamente péssimas para a equipe do Bayern, né? A lesão do Stanisic, né? Que tem que ser substituído. E a lesão gravíssima do Musiala, tá, cara? Muito triste essa lesão, ele virou o pé completamente, a imagem é até muito feia, né? Para quem tem agonia ou fica passando mal vendo imagens fortes, né? Não aconselho a ver, ok? E beleza, né? Aconteceu isso, né? Isso tudo no primeiro tempo, ok? Já do lado do PSG, o primeiro tempo, o Pátio vinha muito bem na partida, né? Desarmando muito, bloqueando, e o Barcola, né? Também sendo a válvula de escape, né? Ele ali do trio ofensivo, né? Tanto ele, o Doué e o Kvara, o Barcola era o, como que eu posso dizer, o que mais quebrava linhas, o que mais participava, mesmo sendo reserva desse trio, ok? O Kvara fez um jogo apagado, na minha visão, e o Doué, ok, né? Daqui a pouco eu falo do Doué, na verdade, né? Deixa quieto. E como disse, né, o Donnarumma vinha fazendo ótimas defesas, tanto ele quanto o Neuer, tá? Foi um duelo em altíssimo nível dos goleiros, ok? E beleza, né? Fomos pro segundo tempo. Cara, o PSG simplesmente veio de uma outra maneira, né? Começou a ter um pouco mais de criatividade, mas ainda assim um certo domínio do Bayern, ok? Até que chega num ponto do João Neves roubar uma bola, receber na frente, trazer para o meio, rolar. E o Doué, que vinha fazendo um jogo extremamente apagado, pouco acertava, um jogo pouco assertivo vindo da parte dele, ele recebe, chuta no contrapé do Neuer e abre o placar. Cara, um belíssimo gol, uma finalização uma finalização complicada, né? Porque tinha um marcador em cima dele, ok? E esse gol arrumou um desespero no Bayern. A equipe tentou chegar mais vezes, tentou pressionar mais na marcação e e também com esse gol o Bayern aumentou mais ainda a quantidade de saída de bola perigosa, né? Com o Neuer saindo muito na frente, né? O bloco defensivo estava muito alto do Bayern de Munique. E em uma dessas, né, com o Dembélé já entrando no segundo tempo, numa dessas o Dembélé quase faz um gol, né, que o Doué rouba a bola, o Barcola na verdade, ele rouba a bola, atrapalha o Neuer e o Dembélé quase marca o gol, né? Ficou isso aqui de fazer uma cagada gigantesca, né, o Neuer. E uma notícia ruim também pro Bayern, né, que o Leimer
recebeu o amarelo, estaria suspenso caso se classificasse, né? Porque na sequência o Paris Saint-Germain foi lá e matou o jogo de vez, ok? Fazendo o segundo gol com o Dembélé lá no finalzinho, marcando numa bela jogada, uma saída absurda do Hakimi. Tinha 3 marcadores em cima dele e ele conseguiu se sobressair. Um trabalho espetacular, uma jogada individual linda. E o Dembélé finalizou. Ele que tinha tido uma ótima oportunidade, um chute fortíssimo, explodiu no travessão, a bola não entrou por pecado, tá? E assim, o Bayern, mesmo tendo dominado, não matou o jogo, não conseguiu ter a chance mais perigosa do jogo, né? O Kane fez uma partida muito apagada hoje. O Olise estava participando muito, mas mesmo assim não foi o que aconteceu, tá? Não deu muito certo, né? O Bayern não conseguiu acertar, né? Realmente ali no terço final, e isso fez muita diferença, né? Outro detalhe, né? O Pátio foi expulso, infelizmente, para o PSG. Ele está fora do próximo jogo, né? No caso, contra o Real Madrid, que venceu, né? O Lucas Hernandes também foi expulso de uma forma bem polêmica, tá? Eu particularmente, na minha opinião, não teria dado vermelho. Eu acho que foi um equívoco do árbitro, que é o Anthony Taylor, né, cara? Uma expulsão polêmica, um pênalti mal marcado, que depois foi revertido, né? Ou seja, por conta do VAR só, que foi tirado esse pênalti. O Anthony Taylor, que já é muito criticado na Premier League, tem uma fama de ser um árbitro técnico, não, um árbitro que marca muitas faltas polêmicas, enfim, né? E para finalizar, né, cara, o Bayern teve 2 gols anulados na partida. E os 2 gols foram em linhas de impedimento que deram muito certo do PSG. É uma jogada muito arriscada, né, fazer a tal da linha de impedimento, mas quando dá certo é fantástico, ok? E é isso, né? O PSG, mesmo tendo poucas oportunidades, enfiou a faca e rodou quando necessário, tá? João Neves, né? Não citei, mas fez uma partidaça, né? Fora a assistência, desarmou muito, tá? Jogando demais, menino. Ele e o Vitinha dominaram o meio-campo mais uma vez, ok? Já do outro lado, o Real Madrid enfrentou o Borussia e, cara, o jogo inteiro foi um grande domínio do Real Madrid, ok? Gonçalo Garcia, Arda Güler e Fran Garcia são os 3 jogadores que eu quero citar, porque, cara, são gratas surpresas nessa pré-temporada. Pré-temporada não, né? Tem alguns times que estão tratando assim, né? Mas não é o caso do Real Madrid, né? Tanto é que aos 10 minutos, o Gonçalo Garcia recebe um passe maravilhoso do Arda Güler e converte o gol. 10 minutos depois, o Fran Garcia faz o gol dele, abrindo 2-0 no primeiro tempo, no inicinho, cara. E, assim, cara, esses 3 jogadores estão se empenhando de uma maneira que ninguém esperava, né? O Fran Garcia era até cotado para ser negociado, tá fazendo um ótimo Super Mundial. Esse jogo de hoje calhou dele marcar o gol para eu poder falar um pouco mais sobre ele, mas ele vem fazendo um ótimo Super Mundial. O Arda Güler naquela função que eu falei no último vídeo, né? Jogando como um 8, muitas vezes até como um 5, vindo buscar muito a bola, armando o jogo, dando muito certo, tá? E o Gonçalo Garcia tá fazendo seus golzinhos, tá aproveitando as oportunidades e pode ser que integre o elenco, né? E tenha minutagem durante a temporada, ok? Inclusive esse segundo gol, né, o gol do Fran Garcia, foi uma jogadaça coletiva, que a bola chega no Alexander Arnold, ele joga na área e o Fran Garcia chega desviando, fazendo o gol, né? Uma jogada que era muito utilizada pelo Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. Quem lembra da dupla Frimpong e Grimaldo dando muito certo, né? Ele já está colocando em prática as suas ideias, ou seja, e no Real Madrid, né? Colocando suas ideias em prática e tá dando muito certo, né? Já é um time que gosta de ter a posse, tá dominando os jogos e tá jogando muito bem, ok? Bom, o Borussia Dortmund, cara, num resumo geral, tava muito pressionado, né? O Real Madrid tava num bloco ofensivo pressionando muito alto. O Borussia com extrema dificuldade para sair jogando, ok?
Guirassy extremamente apagado, a bola pouco chegou nele, né? E durante o segundo tempo inteiro, praticamente, a equipe estava muito passiva defensivamente, ok? É, tanto, pô, como que eu, assim, faltava pegada, faltava você olhar para a equipe e ver que eles estão querendo ganhar, né? O Borussia em muitos momentos do segundo tempo, estava apático, estava passivo, muito tranquilo com o resultado negativo, tá? Porém, cara, que final de jogo insano foi esse, né, rapaziada? 2 minutos de acréscimo, o Bayer faz um belíssimo gol numa finalização cruzada forte, diminui para 2-1, faltava 3 minutos. Assim, dá tempo, entende? Dá tempo. É... Só que aí, né, para jogar o balde de água fria no sonho do Borussia Dortmund, simplesmente 2 minutos depois o Kylian Mbappé faz um gol antológico, antológico não, exagerei, um golaço absurdo de voleio dentro da área, é bizarro, belo gol, ninguém tava esperando, né? Não tinha nem muito espaço, que ele tava muito próximo ao gol, mas assim, belíssima finalização, mostrando por que é craque, né? Mostrando a qualidade individual e, assim, geracional dele, ok? 4 minutos depois, pênalti pro Borussia Dortmund, né? Como se já não bastasse, em 7 minutos de acréscimos, aconteceu tudo que não aconteceu durante o segundo tempo inteiro. Foi uma coisa de maluco. Saiu o gol do Bayer, o Mbappé fez o 3-1, belíssimo gol, e o Guirassy foi lá e converteu para 3-2. E já, como não bastasse, no último lance de jogo, cara, o Courtois fez uma defesa absurda. Absurda, muito clutch, muito decisivo, Courtois. Salvou o que seria o gol do empate que levaria para prorrogação, cara. Assim, fantástica defesa. E infelizmente, né, um lado negativo do Real Madrid para esse jogo foi o caso do Rui sem ter sido expulso, né, no pênalti. Não tinha muito o que ele fazer, né? Ou era o gol ou era o pênalti. Ele tentou dar o bote, acabou fazendo o pênalti, né? E foi expulso, tá fora do próximo jogo. Duelo pegado contra o Paris Saint-Germain. Não vai jogar e é um desfalque de peso pro Real Madrid, porque esse menino tá jogando muita bola e talvez seja o melhor zagueiro do Real Madrid nesse Super Mundial, ok? Mas fato é, que final de jogo insano, o Borussia quase saiu de um 2-0 para um 3-3, acabou perdendo, né? Mas que final de jogo insano, ok? E teremos, né, então, o duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain pelo Super Mundial, ok? Vai ser uma loucura mesmo e bizarro, né? O primeiro jogo, né, do Fluminense e do Chelsea será no dia 8, na terça-feira, certo? Deixa eu confirmar aqui. Terça-feira. E na quarta-feira teremos o Paris Saint-Germain enfrentando o Real Madrid, então teremos muito entretenimento durante a semana, ok? Tá acabando o Mundial, infelizmente, mas temos que aproveitar enquanto tá rolando, porque ainda tá acontecendo muitas maluquices e jogos insanos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comenta e compartilha. E é nóis, tamo junto!